Bom dia, nós somos aqui o Grupo 11. Estaremos falando aqui sobre um relato de caso de um paciente politraumatizado por queda de altura. Pode passar. Antes de entrar propriamente no relato de caso, a gente vai estar aqui falando de um tema muito importante, que é o atendimento ao paciente politraumatizado, né? E aí a gente vai tentar falar de forma resumida sobre isso. O que é um paciente politraumatizado? É aquele em que apresenta lesões em dois ou mais sistemas, sendo necessário que pelo menos uma combinação dessas lesões represente um risco vital para o paciente. E aí, em seguida, tendo visto que um paciente é um paciente politraumatizado, a gente passa para a avaliação inicial, que consiste em quê? Numa espécie de triagem para classificar o paciente se ele é grave ou não. E aí, se o paciente for grave, como na maioria dos casos de um paciente politraumatizado, a gente vai passar para a sequência do chamado ABCDE do trauma, que a gente vai estar abordando aqui agora. Começando na letra A, que avalia o quê? Vias aéreas com proteção de coluna cervical. Aqui, a gente vai avaliar a perviedade das vias aéreas com manobras como o chin lift, que é a elevação do mento, e o jaw thrust, que é a tração da mandíbula. Ambas, elas devem ser feitas com proteção da coluna cervical para evitar qualquer tipo de lesão posterior. E aí, se a gente tiver algum tipo de dúvida sobre a capacidade do doente em manter a permeabilidade de sua via aérea, a gente deve estabelecer uma via aérea definitiva, que pode incluir uma intubação orotraqueal e uma via aérea cirúrgica. Sempre tendo que monitorizar a questão da saturação de oxigênio do paciente para ver se está tudo ok. E aí, em seguida, a gente pode passar para a próxima etapa, que é ventilação e respiração. Por quê? O ar ele pode estar chegando nos pulmões, mas pode estar ocorrendo algum problema na troca gasosa. E aí a gente pode procurar esse problema procurando alguns sinais, como a movimentação respiratória, ver se o paciente tem estágio jugular no pescoço, se tem desvio de traqueia, entre outros, e procurar sinais como ausência de murmúrio vesicular, hipertimpanismo ou maciez. E aí, em seguida, a gente passa, vendo que está tudo normal, a gente passa para a letra C, que é o quê? Circulação com controle de hemorragia. Aqui a gente vai avaliar se o paciente está com algum tipo de hemorragia externa e interna, vai procurar sinais como hipotensão, pulso taquicárdico, sinais importantes sobre volemia, e aí também ver se o paciente ele tem um aumento que sugere fortemente uma hipovolemia, que é o quê? Uma perda de sangue. Então, procurar esses sinais é de extrema importância. Uma coisa interessante também que o ACLS ele vem preconizando muito é fazer a questão do toque retal, para ver se o paciente está tendo algum tipo de sangramento na luz retal, que pode ser decorrente de uma fratura de pelve e a gente muitas vezes não consegue ver. Além disso, está sendo muito realizado o IFES, que é o quê? Um ultrassom direcionado para o trauma. E é importante salientar também que o paciente que chega com hemorragia externa, a gente meio que tem que fazer uma troca na questão do ABC e passar ele para um CAB, que aí a gente vai ter que conter essa hemorragia para depois fazer os outros segmentos. Em seguida, a gente vai passar para a letra D, que é o que? A disfunção neurológica, onde a gente vai avaliar o nível de consciência do paciente através da escala de Coma de Glasgow, que a gente vai fazer a avaliação ocular, verbal e motora, e também a avaliação da reatividade das pupilas. Por fim, a gente faz exposição e controle do ambiente, que é o quê? Retirar todo o traje do paciente, sempre se atentando à hipotermia e checando também o dorso do paciente à procura de lesões ocultas. Feito isso, a gente vai entrar agora no relato do caso do nosso paciente. Bom dia, o nosso paciente se trata de uma queda, né? Segundo a OMS, as quedas são a segunda maior causa de lesões não intencionais resultando em morte. Acontece em torno de 40 milhões de quedas anualmente no mundo, né? Então é muito relevante para a prática médica a gente ter um estudo bom disso, de casos como esse. Há ainda a carga econômica associada, que é um dano muito grande causado por essas quedas, porque além do tratamento em si, né, do tratamento hospitalar nesses pacientes que sofreram as quedas, a gente tem a chamada Disability Adjusted Life Years, o indicador DALY, que é o fato de você perder tempo de vida trabalhando, né, devido a esses traumas, e tem um impacto econômico grande, né? Bom, as quedas a partir de 18 metros de altura são quase uniformemente letais. E tem outro ponto importante sobre as quedas,
que é a origem dessa queda, né? Tem o chamado faller e o jumper. Faller é quando o indivíduo cai, houve um acidente, ele caiu. E o jumper é um indivíduo que se joga, é um indivíduo que teve a intenção de se suicidar. E essa diferença é bem relevante porque o faller ele não pretendia cair. De modo que o trauma é muito mais imprevisível, em parte que muitas vezes não tem como saber, como tem uma lógica, né? O jumper, ele pula, ele cai em pé, então a gente sabe muito bem as partes do corpo onde vai ser as fraturas mais clássicas e tudo mais. No tocante às quedas, é fundamental lembrar do TCE, que é o caso do nosso paciente, que é um caso de alta mortalidade, principalmente na terceira idade, onde é o caso mais relevante de morte causada por trauma. Meu nome é Jackson e vou falar agora o relato de caso do nosso paciente. HRB é um homem pardo de 24 anos, procedente de São José do Egito, Pernambuco. O paciente chegou à sala vermelha do Hospital da Respiração na tarde do dia 25 de novembro de 2021, pela viatura de cuidado avançado do SAMU. No atendimento pré-hospitalar, foi realizada a intubação orotraqueal, no momento em que foi constatado uma escala de coma de Glasgow 3, como a gente vai discutir mais tarde, teria uma indicação realmente de fazer essa intubação. Além disso, o paciente apresentou 3 paradas cardiorrespiratórias no transporte com durações inferiores a 5 minutos. Na admissão no Hospital da Restauração, a escala de coma de Glasgow dele permanecia 3, com as pupilas hemidrias e com o reflexo cócleo-palpebral ausente na esquerda e presente na direita. O reflexo de tosse dele estava positivo. No exame físico, o paciente estava com as vias aéreas pérvias em intubação, claro, sem o colar cervical e sem lesões e com sangramento ativo à ectoscopia. Murmúrios vesiculares estavam presentes em ambos os hemitórax, mas estava reduzido no esquerdo. A saturação dele estava 100%, ele intubado, novamente falando, e a pressão dele estava 172/90. Ritmo cardiovascular regular em 2 tempos, com bolhas normofométricas e sem supras. A conduta do nosso emergencista foi pedir uma tomografia de clã de coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, de tórax e abdômen com contraste. Foi também solicitada uma avaliação da neurocirurgia e da cirurgia geral. Pode passar, por favor. Na tomografia computadorizada, o que veio de exame foi essa hemorragia subaracnoide traumática, uma hemorragia subdural à direita, com desvio de linha média importante, no caso maior do que 5 milímetros. Mostra também as cisternas da base comprimidas e um inchaço hemisférico à direita, tudo isso mostrando esse edema, com hipodensidade sugestiva de isquemia e baixa perfusão cerebral. Pode passar, por favor. Na avaliação do cirurgião geral, foi concluído que não tinha alterações no abdômen, ausência de líquido livre, pneumo peritônio ou lesões de vísceras. Já na tomografia de tórax, foi evidenciada uma contusão pulmonar bilateral, mas sem pneumotórax. A avaliação do neurocirurgião levantou como hipótese diagnóstica um trauma crânioencefálico grave secundário a essa queda. O paciente ele acabou evoluindo e foi aberto o protocolo de morte cefálica e foi concluído esse protocolo de morte cefálica e esse paciente foi um doador de corações e rins. Pode passar, por favor. Bom, agora eu vou falar da discussão. Primeira questão o ATLS é aplicável para quedas de alturas? E sim, assim como em todos os outros tipos de trauma, o atendimento deve ser preconizado pelo ATLS. A diferença é que em quedas, geralmente vai ser um politrauma. Vai ter várias lesões características de ser uma queda, por exemplo, como o traumatismo crânioencefálico, que foi o caso dele, lesões axiais da coluna, lesões de vísceras abdominais, fraturas da pelve e do acetábulo, fratura bilateral dos membros. Todas essas fraturas são características da queda de altura e variando com a maneira que a pessoa cai, como o Santino já falou, se é um faller ou é um jumper. E todas essas lesões, esses traumas são muito importantes, porque podem ou causar hemorragias muito grandes, ou então estão ligados a áreas vitais. No caso de causar hemorragias muito grandes, como o Roberto já comentou, troca-se no ATLS a sequência de ABC por CAB, priorizando a análise da circulação, porque não adianta fazer oxigenação e ventilação se o paciente não tiver uma volemia adequada para isso. Agora, em relação ao choque hemorrágico, nós temos que avaliar a perfusão tecidual
para confirmar se tem esse choque circulatório. E a perfusão geralmente é avaliada pela pressão arterial, mas nós não podemos nos esquecer de outros parâmetros importantes, como nível de consciência, frequência cardíaca e respiratória, pulsos periféricos, enchimento capilar e diurese. Se for confirmada que o paciente está em choque, nós podemos fazer a reposição volêmica com 1 litro de cristalóide, ou então 20 mililitros por quilo. E se for um choque grau classe 3 ou 4, é reposição de sangue, transfusão. Meu nome é Luiz Felipe e eu vou continuar a discussão tratando da altura da queda. Acho que é muito importante a gente discutir isso aqui. Eu trouxe uma pesquisa que foi realizada num hospital lá no sul da Índia, no setor de emergência, e aí ele mostra a relação entre a altura que a pessoa cai, juntamente com o percentual em que as partes são lesadas no corpo, né? E à medida que a altura ela vai sendo maior, também a gente vai observando um percentual maior de lesões cervicais, lesões cervicais. Enquanto isso, as partes do corpo inferiores, né, que seriam utilizadas para amortecer, no caso de uma pessoa que aterriza com os 2 pés, elas diminuem. O que isso quer dizer? Que, à medida que a altura vai subindo, a pessoa vai perdendo o controle de aterrissagem e vai aumentando a gravidade da queda. Pode passar, Henrique. Tratando da via aérea e do colar cervical. Durante o manejo da via aérea, é necessário tomar precauções com a movimentação excessiva da coluna cervical. No caso do nosso paciente, foi muito bem realizada a intubação, porque ele estava com Glasgow 3, então era preciso ter uma via aérea pérvia e definitiva para o caso dele, para prevenir lesões secundárias, né? O que eu vou falar na parte da disfunção neurológica. E, ao mesmo tempo, ter esse cuidado com a cervical, não causar lesões secundárias com essa movimentação excessiva. O sexto ponto na discussão é a ventilação mecânica, que a via aérea deve ser prontamente acessada e a ventilação mecânica iniciada, sempre com muito cuidado em não hiperventilar. Às vezes a gente tenta hiperventilar, no caso desse traumatismo craniano grave, para ver se dessa forma diminui a pressão do CO2, diminui a vasoconstrição e diminui assim a pressão intracraniana. Mas fazendo isso, a gente também pode lhe causar isquemia. Então, é meio que uma faca de 2 gumes. Hiperventila, não ventila, né? E no caso do nosso paciente, precisa observar também a tomo dele para ver se tem herniação. Tendo herniação, já é uma indicação de você ter cuidado com essa hiperventilação. Na parte da disfunção neurológica, o paciente nosso tinha um TCE grave com midríase à esquerda. Muito importante também saber desse risco que ele tem de hipertensão intracraniana. Dessa forma, 2 seriam as formas dele tratar isso aí. Seria ou primeiro com a drenagem licórica ou um tratamento mais agressivo, que seria com a craniectomia descompressiva. O problema é que a tomo dele já estava tão assim, ruim, que seria muito difícil dele ter algum benefício. Então, ele já tinha uma compressão cisterna, ele já tinha um desvio de linha média, então não seria interessante que ele fizesse a gente não conseguiria ver nenhum benefício. Então, pode passar. E aí, a conclusão... Então, nesse sentido, Matheus aqui falando, como o próprio Luiz Felipe já pontuou, ele estava com um quadro clínico bem reservado, né? E então decidiram fazer o protocolo em morte encefálica, né? Já que ele tinha a presença de uma lesão cerebral irreversível, né? Não era cirúrgica, a ausência de outras condições que poderiam confundir essa lesão, enfim, com outro quadro que poderia ser reversível. Ele estava no hospital sendo observado por mais de 6 horas. Ele tinha uma temperatura corporal maior que 35 graus, ou seja, ele não estava em hipotermia. Ele estava com a saturação adequada para esse caso, que seria maior que 94%, uma PM maior que 65 miligramas minutos de mercúrio. Então, ele era um paciente que tinha um quadro bem reservado, um quadro grave, né, mas era elegível para o protocolo de morte encefálica, fez esse protocolo e terminou doando o coração e rins. Não conseguiu doar todos os órgãos, porque ele tinha condições reservadas, né, de esteatose hepática, essas coisas, mas ele conseguiu doar esses órgãos.
E basicamente assim a gente encerra esse relato, né, abordando um pouco essa parte de ATLS, abordando esse trauma, esse politrauma gerado por uma queda, né, uma queda que foi importante. E a gente agradece muito a atenção de vocês. E ficamos com o nosso contato aí para qualquer dúvida que possa surgir. Obrigado.